Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus aos irmãos, irmãs, pastores. Estamos aqui mais uma vez para o nosso podcast da semana, como nós fazemos todos os dias. Eu ia gravar no computador grande, mas o computador grande não está muito bom, eu venho aqui no notebook. Então, se a imagem não ficar muito bom, o som, me perdoe. Vou tentar aqui melhorar a voz e tentar aumentar o som. Estamos começando então o podcast de terça-feira para as ministrações da semana. Como sempre dizemos, o podcast não é um sermão, é um apoio, é uma ajuda aos irmãos e irmãs na preparação do sermão. Daqui a pouco a gente vai apresentar a agenda do dia, né? Temos uma agenda, uma programação, né? Mas esperamos de alguma maneira que esse material ajude ao que vai ministrar. Estamos na 12ª semana da ministração desse tema maravilhoso que Deus colocou, apenas 2 semanas ou quase 2 semanas do nosso impacto, né? Estamos chegando. Mas a nossa agenda eu vou deixar para depois, a agenda do dia 18 e 20, né? Sobre a presença, gostaríamos e reforçamos a necessidade daqueles que estiverem no culto. Primeiro, ir para a igreja. Ontem deu uma palavra especial à liderança. Nós somos líderes e nós somos cobrados pelo Senhor. Estamos sentindo, eu estou falando diretamente aos irmãos, a presença de muitos pastores. Eu gostaria, agora que alguns discipuladores estão ouvindo, outros não, mas de pedir ao consolidador. Eu estou conversando na semana com alguns pastores, já conversei com o Osquer e com o Eric, já conversei com o Marcos, já conversei com o Geilson, já conversei com a Tatiane e com a Keissa, e essa semana eu vou continuar, terça-feira, conversando com os pastores que estiverem na igreja. Se você ainda não conversou comigo, esteja nos cultos de terça e quinta-feira, eu terei o maior prazer de conversar. Tenho 2 assuntos ou 3 assuntos rápido com os pastores consolidadores. Você que ainda não conversou comigo, por favor, se puder, esteja na igreja no culto de terça ou quinta-feira. Amém? Mas estamos sentindo a falta de muitos pastores na EBFD, além dos cultos da semana. Eu sei que alguns estudam, trabalham, sei que alguns estão doentes. Essa palavra não é para esses que estão doentes, que trabalham, etc. Mas estamos sentindo a falta, é vergonhoso o número de presença. Vou mandar para os irmãos a presença, a ausência de alguns pastores na EBFD. Alguns abandonaram definitivamente a EBFD. Eu não sei se perderam o prazer de estudar a Bíblia, não entendo. Se você como pastor crente, não precisa ser pastor, não precisa ser, para ser um crente salvo, liberto, que não tem prazer em estudar a Bíblia. É estranho, desculpem, com todas as venhas e respeito às opiniões contrárias. É estranho para mim eu entender uma pessoa que não passa o ano, o mês, não vem nem uma vez na EBFD, depois quer cantar, quer pregar. É estranho. Eu estou lhe falando, estou conversando, estou orientando, não estou mandando, não mando ninguém. Estou apenas lhe cobrando o que Deus colocou sobre a minha responsabilidade. Você não pode, como líder da obra de Deus, a não ser que tenha um motivo extremamente fora do seu alcance, da sua limitação, ter tanta ausência e ser tão infiel à obra na EBFD. Gostaria de pedir ajuda dos consolidadores nesse mistério. E os que estiverem, marque a sua presença. Continuamos pregando. Ontem nós pregamos sobre o povo andar para trás. Ainda vamos continuar pregando no próximo domingo acho que é o 11º grito, são 12 gritos, né? É isso mesmo. 11º grito de Deus, de alerta ao seu povo. Pare de olhar para o mundo, olhe para mim, essa é a palavra do próximo tema. Esse cronograma que eu estou colocando aqui, eu estou tendo uma conversa com os consolidadores. Você que ainda não conversou comigo, com exceção já que conversaram, esteja com a gente lá também, na terça e na quinta, para eu conversar com você.
Estamos chegando ao final dos 60 dias de propósito e termina na outra semana. Essa semana não, na outra, dia 28, quando nós saímos para o impacto. É o encerramento dos nossos 60 dias com propósito, né? Dias maravilhosos que Deus nos concedeu. Também estamos, aqueles que estão lendo a sua meditação, meditando na palavra, né? Nós pregávamos ontem, nós não andamos para a frente se nós não servirmos ao Senhor. Se nós continuarmos negligentes, estou falando generalizado, alguns, se nós continuarmos negligentes na obra do Senhor, nós continuaremos andando para trás. Deus não se deixa escarnecer, Ele não é bobo, Ele sabe quem é fiel e quem não é. E as promessas dele nas nossas vidas se cumprem e nós andamos para frente. Tem muita gente andando para trás, anos e anos e anos e anos, já não aguenta mais de andar, porque você tem sido infiel. Seja infiel, não é só dízimo, não é só nas ofertas, na obra, no trabalho. Deixa Deus usar a sua vida. Deus quer usar a minha e a sua vida para que Ele possa abençoar as nossas vidas. E a meditação nos traz isso. Faltam 12 dias para o impacto. Continue trabalhando forte. Eu vejo jovens, eu vejo alguns ministérios. Os pastores estão conversando comigo, também estão falando. Trabalhe para levar o máximo de pessoas. Como eu falei ontem à noite, não seja mesquinho, miserável, comprando roupas, sapatos caríssimos, perdão, toma aqui o meu remédio, roupas caríssimas, sapatos caríssimos, 10, 20 vezes, e diz que não tem dinheiro para o impacto, é caro demais. Não faça isso. O preço nós definimos em conjuntos. No ano passado, nós ouvimos a opinião dos irmãos, amém? Faltam 12 dias, não deixe de querer a sua camisa. O nosso tema, nunca desista, prossiga, é o nosso tema. E o primeiro tema da ministração de terça-feira, estou aqui numa outra tela maiorzinha, estou olhando para ela e para cá, para essa tela ao mesmo tempo. Sejamos filhos de Deus, sendo livres do pecado. Sejamos filhos de Deus, sendo livres do pecado. Eu não sou filho de Deus, o mundo não é filho de Deus. O mundo é criatura. Eu sou filho de Deus quando eu me livro, eu me liberto. Eu sou pecador, você é pecador. Estou dando uma palavra generalizada ao pregador ou pregadora, que ainda não vamos ler a agenda no próximo podcast. Mas nós somos livres, nós não vivemos mais presos, dominados na prática do pecado. Somos agora livres porque nós entregamos a nossa vida para Jesus. Por isso, sejamos, vivamos, experimentemos a vida de filhos de Deus, livres, não mais presos no pecado. O texto é de Romanos capítulo 8, versículo 15, que nos diz: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temerem ou ficarem presos. A palavra que temer, não sei qual é a tradução que você vai ler, para serem novamente viverem presos, mas receberam o Espírito. Você pode completar o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, com letra maiúscula, que nos torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, o seu, o nosso coração ao ler a palavra santa do Senhor nesta noite. Uma das grandes lutas, e eu começo na minha palavra, na nossa vida como nova criatura em Cristo Jesus, é não permitir que sejamos escravos, novamente escravos do pecado e do engano, e caiamos novamente nessa garra ou nessas garras do inferno, que tanto tenta nos aprisionar. Coloco aqui Romanos, pregador depois de uma lida, o texto de Romanos é um dos textos mais belos sobre a libertação que temos da vida do pecado. Botei aqui Romanos 6, de 14 a 18, dê uma lida paulatina para você entender. Uma das grandes lutas é não vivermos, não sermos mais marionetes, quem vive no pecado sob, abaixo, no controle de, torna-se marionete do inferno,
porque faz o que o mundo e o diabo desejam, e não o que Deus desejou para a minha vida e para a sua vida. Pois ser novamente dominado pelo pecado significa permitir que o diabo nos escravize, domine e controle novamente a minha vida. Isso eu e você, como nascidos de Deus, não podemos permitir que o inimigo controle. O pecado é a característica nítida de alguém que está sob o controle do diabo. Não existe outra força que nos controle que não seja a força do diabo no pecado. Quem tem que nos controlar é o Espírito Santo. Por isso, não posso permitir que o diabo controle os meus desejos, as minhas vontades, os meus pensamentos e me faça estar preso, realizá-los na prática do pecado. Por isso, lutamos contra o pecado. Eu luto, você luta, quem serve a Deus luta. E a tentativa do seu domínio sobre as nossas vidas. De qualquer forma, não permitamos e não permitimos que sejamos dominados pelo pecado. Boto aqui o livro de Romanos 12:21. Não te deixes vencer pelo mal, pelo pecado, mas vence o mal, o pecado, pelo bem ou na presença do Senhor. Não aceitamos o mal, o pecado, avançando, dominando a minha vida, a sua vida e as nossas vidas. Por isso, o verdadeiro crente salvo em Jesus tem a postura permanente contra o pecado. Nós não aceitamos, não somos coniventes, não deixamos, mesmo que muitas vezes caiamos, eu caia, você caia, nós caiamos, venhamos a cair no pecado. Nós não aceitamos de maneira nenhuma sermos dominados ou presos pelo pecado. O verdadeiro crente salvo tem a postura permanente contra o pecado. Ele existe em nossas vidas e não podemos negar. O pecado é uma realidade, mas não posso permitir que ele controle as minhas vontades. Se eu me deixar dominar pelo pecado, estarei condenando a minha vida. Por isso a nossa postura é lutar. O pecado está, eu digo, intrínseco, e o pregador aqui precisa dar uma explicação. O pecado está intrínseco em nossa natureza humana. Davi disse que nós somos criados em pecados. Nós somos pecadores e por isso nós estamos destruídos da glória de Deus. Só por intermédio de Jesus nós resgatamos essa imagem de filhos de Deus. Por isso podemos afirmar que o pecado está dentro de nós. Ele existe em nossa essência e tem origem, e ele tem a origem em nossos desejos. Aí o pregador precisa dar uma explicação. Da onde vem o pecado? Como é que eu caio no pecado? Eu caio no pecado, eu me deixo dominar pelo pecado pelos desejos que há em mim. Todos os homens e todas as mulheres têm desejos bons e desejos ruins. Lembra lá da palavra de Deus: a cair no pecado jaz à tua porta e compete-te dominar. A mesma coisa serve para aqui, para esse texto. O mal, o pecado está dentro de mim e ele aflora, ele surge pelos meus desejos mais naturais e às vezes não naturais, os mais comuns. Por isso coloquei aqui o texto de Tiago 13, 1, 13, 15, Tiago capítulo 1, versículo 13, onde Tiago explica da onde vem o desejo, da onde nasce o pecado. Ele diz: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo a ninguém tenta, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, aqui é concupiscência ou desejo. Quando este atrai, ou nos deixamos que ele nos atrai e seduz, deixamos ser seduzido, então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então tudo começa pelos nossos desejos. Por isso que os nossos desejos precisam estar colocados diante da presença. Não se engane, o pecado está em nós. Paulo declara no capítulo 7 de Romanos:
Se você quiser ler, pregador, leia o capítulo 6 de Romanos, leia o capítulo 7 de Romanos. O pecado está em nós, ele existe dentro de nós. Se eu deixar, não se enganar, eu aceitei a Jesus, o pecado foi embora. Não, o pecado está aqui. Uma coisa é o pecado estar dentro de mim, existir na minha vida. Outra coisa, eu ser dirigido e orientado por ele. O pecado só não tem avanço em nossas vidas quando nós controlamos por meio dos mecanismos deixados por Jesus ou por Deus para os seus filhos e para as filhas. Isto é, Jesus nos mostrou o caminho de que o pecado seja controlado e eu não seja dominado, você não seja, nós não sejamos dominados pelo pecado. Jesus deixou os mecanismos para que eu e você lutássemos como filho. Qual é o mecanismo? Santificação. É a disposição interna de me aproximar mais de Deus e de me afastar mais do pecado. Cada vez que eu busco a presença de Deus, eu estou usando os mecanismos de Deus para eu me afastar mais do pecado. Paulo, como um dos maiores pecadores, nos alerta claramente para não aceitarmos em hipótese nenhuma que sejamos novamente escravizados ou dominados pelo pecado. Paulo nos exorta, nos orienta, nos ajuda, fala ao nosso coração, nos repreende, nos adverte, seja como você e eu queremos entender, para que nós não caiamos em hipótese nenhuma novamente e sejamos escravizados e dominados pelo pecado. Ele diz, Romanos 6, 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça, isto é, eu não vivo mais pela lei, pelos mandamentos do mundo, pela orientação do mundo, mas agora, como eu dizia ontem, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Uma coisa é saber que sou pecador, faltou um Rzinho aqui, outra coisa é eu me deixar dominar completamente pelo pecado, seus desejos, seus domínios, como os homens e muitos se deixam, sabem que estão errados, mas não lutam, não fazem resistência. A sua palavra é clara, a palavra de Paulo, determinante. Ouça as palavras da grande experiência do apóstolo Paulo, que é o texto que nós colocamos aqui hoje. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas vocês receberam o Espírito que nos torna filhos de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Isto é, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que sempre vai trabalhar no meu coração, nos nossos corações, para sermos livres e não vai mais vivamos debaixo da prática. Não aceite, estou dizendo, o pecado. Tenha controle pelo Espírito Santo da sua vida para que você não viva. A sua lógica espiritual é, mais recebemos o Espírito, a lógica de Paulo, quanto mais receberem o Espírito de Deus, nos tornamos mais filhos, mais amados, isto é, mais próximos. Quanto mais o Espírito Santo de Deus toma conta da minha vida, nos deixamos que ele nos controle, mais santificados, mais transformados seremos. Temos a maior força, entre aspas. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo é uma pessoa. Por isso que eu botei entre aspas. Pregador, não erre. O Espírito Santo não é uma força. Coloquei força metaforicamente. O Espírito Santo não é uma força, não é o vento. O Espírito Santo é uma pessoa. Temos a maior força, entre aspas, de Deus. A pessoa do Espírito Santo, para vencer toda a força do pecado em minha vida. O Espírito Santo de Deus, ele é o sobrenatural divino em minha vida. E ele me alimenta, me fortalece, me sustenta diariamente para eu, para você, para nós sermos resistentes e não deixamos o pecado controle a minha vida e a sua vida. Por fim, por isso, temos a força divina, a pessoa divina, o ser divino, para lutar contra o pecado e vencer tantas vezes
ele tentar escravizar a minha vida novamente, que é o Espírito Santo de Deus. E aí você vai fundo, pregador. Ao mesmo tempo, seremos ou somos indesculpáveis. Isto é, não há desculpas diante de Deus, do Senhor, se eu me deixar dominar pelo pecado novamente. Romanos 12, 1, 21 diz, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio dessas coisas que foram criadas. Tais homens são indesculpáveis diante do Senhor. Diga sempre não ao pecado. Como libertos, salvos, nova criatura, aprenda a dizer não ao pecado e todo o seu avanço na sua vida, na sua família e no seu ministério. Continue vivendo como filho de Deus, livres da prática do erro, do pecado. Maravilha! Deus abençoe a sua vida grande e poderosamente, de forma maravilhosa, extraordinária. Volto daqui a pouco no podcast de quinta-feira.